Olá, a gente vai ver preferências e utilidade ordinal e maximização no mesmo vídeo. Então, antes da gente ver esse vídeo, eu queria mostrar para vocês uma ilustração no MATLAB, que no caso eu vou usar o Octave, que eu acabei de baixar. Nunca tinha usado, mas como eu conheço o MATLAB, deu para fazer rapidinho, eu vou mostrar para vocês. Eu vou ilustrar graficamente como é que é essa história de maximização, escolha, aquilo que a gente sempre viu, mas eu vou mostrar no MATLAB porque é uma demanda que muita gente tem de como fazer essa ilustração computacional aí de alguns conceitos que a gente trabalha em microeconomia. Esse caso que eu estou ilustrando aí é um caso super simples, né? Aquilo que a gente vê na graduação sempre. O indivíduo tem que escolher quantas unidades ele vai comprar de um bem e quantas unidades ele vai comprar de um outro, sujeito a uma restrição orçamentária. O fato é que no ponto de ótimo dele, a inclinação da função utilidade, ou você pode pensar na inclinação da curva de indiferença, no caso a inclinação da curva de indiferença vai ser igual à inclinação da restrição orçamentária. Só que nesse ponto, que é o ponto de máximo, a direção do crescimento da função utilidade é igual à do vetor de preços. Isso não deveria ser uma surpresa. Eu acredito que quando eu conversei com alguns alunos, isso aparentemente não estava tão bem consolidado. Então vamos ver no Octave como é que fica, e aí a gente já vê o código. Então já matam dois coelhos aí, né? A gente vê como é que faz isso na MATLAB/Octave, e aí a gente já ilustra também esse problema que a gente vê na graduação e talvez não tenha tido tempo de consolidar no mestrado. Então vamos mostrar uma função utilidade Cobb-Douglas, uma restrição orçamentária e como é que a gente plota as nossas curvas de indiferença e vê justamente o ponto de tangência, que eu não vou achar esse ponto de tangência nesse momento, mas a gente vai ilustrar isso aí no Octave. Eu baixei o Octave faz 20 minutos, eu nunca tinha mexido com ele, eu escrevi o código rapidinho no MATLAB, então eu abri o Octave, abriu isso aqui. Eu ainda não tentei ver como editava, deixa eu aproveitar e vou apagando isso aqui que eu criei. Eu não sei como edita essa visualização, por enquanto eu não sei nada disso. O que eu sei é o seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi vir em arquivo, novo script. Aqui na minha pastinha editor, ele vai abrindo os scripts novos que eu for criar. Conforme eu vou criando, ele vai abrindo. Você vê que eu nem nomeei, né? Eu criei um novo, ele colocou aqui sem nome, eu já tinha outro sem nome. Deixa eu fechar e voltar aqui. Se você clicar nesse ícone aqui, desacoplar painel, você pode mexer o seu editor pode colocar ele em qualquer lugar da tela, inclusive em outro monitor, o que para mim é bastante útil, porque eu gosto de mexer no código de um lado, vendo o que ele está fazendo do outro. Então deixa eu devolver ele aqui. Vamos ver um pouquinho desse código. Primeira linha dele, ó, eu estou definindo o domínio da minha função utilidade. Eu estou pensando em dois bens, estou pensando numa utilidade de um agente que consome dois bens, o bem X e o bem Y, e eu estou impondo que ele vai consumir 10 unidades, até 10 unidades, tanto do bem X quanto do bem Y. Então ele pode consumir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades do bem X e o mesmo para o bem Y, mas é claro que isso é totalmente variável. Vocês podem colocar o valor que vocês quiserem. Também não precisa estar indo de 1 em 1, pode estar indo de meio em meio, de ponto 1 em ponto 1. Vocês definem isso substituindo aqui no meio aqui, os dois pontos. Então, o primeiro é o ponto inicial de cada uma dessas variáveis. Então ele pode consumir 0 unidades de cada uma. Ele pode consumir 10 no máximo e vai indo de 1 em 1. A função utilidade que eu escrevi foi uma Cobb-Douglas normal, abri o livro do Nicholson e peguei, com alfa igual a 0,4 e o beta igual a 0,6, nada demais. Então vamos rodar. Vocês podem selecionar a linha que vocês querem rodar e apertar F9 na casa de vocês, vai rodar. Aqui eu não posso porque eu estou usando um software para gravar a tela que já usa o F9 para outra coisa, então se eu apertar F9 vai dar um pau. Então eu venho aqui em executar seleção. Quando eu faço isso, vocês veem que apareceu o X e o Y aqui. Eu coloquei esse ponto e vírgula aqui depois por uma razão importante, por uma questão de rapidez do código. Toda vez que a gente manda o MATLAB ou o Octave fazer qualquer coisa, sem o ponto e vírgula, na janela de comandos aqui, ele vai criar linha a linha, vai mostrar para você o que ele está fazendo, que nem aqui, beleza? Que nem ele está mostrando aqui. Isso aqui toma tempo, beleza? Então, ao invés de eu ficar fazendo isso, é mais fácil
eu colocar, mais fácil para ele, né? Pro computador, pro Octave. Colocar esse ponto e vírgula aqui, ele não fica perdendo meu tempo gerando esse monte de caractere, e aí ele simplesmente cria a minha variável, a variável que eu mandei, e coloca ela aqui no meu ambiente de trabalho e está tudo bonitinho. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui com a minha função utilidade, vem executar seleção. Ele criou então uma variável chamada u, que tem essa carinha, é 5 multiplicado pelo meu x elevado a 0,4 e que também está sendo multiplicado pelo meu y elevado a 0,6, sendo que meu x está variando entre 0 e 10 e o y está variando entre 0 e 10. Agora eu vou plotar essa função. Não coloquei ponto e vírgula porque eu quero que ela apareça, beleza? Venho aqui em executar seleção. Essa é a minha função utilidade. Isso é uma Cobb-Douglas. Vamos lá, ó. Isso aqui é uma Cobb-Douglas, beleza? Como é isso, né? Se eu estou aqui no ponto 00, esse aqui é o ponto 00, conforme eu vou crescendo, beleza, a minha quantidade de bens, eu vou aumentando o meu nível de utilidade. O que a gente vê em microeconomia são as curvas de nível dessa função utilidade. E a gente dá o nome dessas curvas de nível dessa função utilidade, a gente chama elas de curva de indiferença, porque para cada nível de utilidade eu vou fazer um corte aqui. Então se eu cortar aqui para o nível 20, aqui eu vou ter uma curva de indiferença. Se eu cortar para o nível 30, eu vou ter outra curva de indiferença. São as combinações entre o bem 1 e o bem 2 que me dão um determinado nível de utilidade que vai ser dado aqui, nesse eixo, fazendo um corte. Beleza? Vamos fazer esse corte? Ó, eu vou mostrar para vocês justamente o comando que faz isso. Né? Ó, eu vou cortar, então, a minha função utilidade, o comando é contour. Ele me dá as curvas de nível dessa função utilidade que a gente acabou de ver. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem as curvas de indiferença, como a gente está acostumado. Para cada... essas curvas de indiferença vão subindo, vão crescendo aqui, nesse sentido, significa que eu estou no ponto mais alto da minha função utilidade. Então, se eu estou aqui, nesse ponto aqui, eu estou numa parte mais baixa. Se eu estou aqui, eu estou numa parte mais alta. Vamos rodar de novo no Mesh. Executar seleção. E é assim, né? O roxo está aqui mais baixo, beleza? O amarelo está aqui mais alto. Por isso as curvas de indiferença mais altas são equivalentes a uma utilidade mais alta. Eu estou melhor aqui do que eu estou aqui. Beleza? Minha utilidade, função utilidade, né? Quando eu falo utilidade, eu me refiro à função. É sempre assim, ó, mas tudo bem. Não sei quem está vendo o vídeo, mas quando eu tenho um corte e uma curva de nível da minha função utilidade aqui, embaixo, no nível 10, eu vou ter uma curva de nível que é aquela roxinha. Quando eu tiver um corte aqui em cima, perto do 40, eu vou ter aquele amarelinho. Eu estou melhor no amarelo do que eu estou no roxo. Vamos ver de novo a curva de nível. Executar. E é isso aqui. Beleza? Aqui é o roxinho, eu estou lá embaixo. Aqui é o amarelinho, eu estou lá em cima na minha função utilidade. E aí eu tenho combinações entre o bem x e o bem y, né, x e o y, que me dão o mesmo nível de utilidade. Aqui eu estou pior do que aqui. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês é simplesmente colocar os dois, né, no mesmo gráfico, para vocês talvez verem melhor o que eu estou falando. Eu uso o comando hold on, que faz com que eu informe ao software que eu quero que uma figura seja colocada em cima da outra. Aí, o que eu vou ver? Aqui é minha função utilidade, aqui é meu bem x e meu bem y. Aqui eu estou crescendo, né? Eu tenho uma inclinação da minha função utilidade aqui. E aqui, ó, eu tenho as minhas curvas de indiferença, aqui embaixo. Beleza? São meus cortes, são as minhas curvas de nível para cada combinação do bem x e do bem y. São as curvas que me deixam no mesmo nível de utilidade, são o que a gente chama de curva de indiferença. Né? Beleza? Então, quer dizer, qualquer combinação aqui entre x e y me deixa nesse nível de utilidade aqui em cima. Beleza? Essas combinações me deixam no mesmo nível de utilidade. Aqui o amarelinho está mais para cima, então quanto mais no sentido nordeste aqui do meu plano cartesiano, mais alto é o meu nível de utilidade. Então, essa é a função Cobb-Douglas, é assim que é a cara dela. Beleza, uma utilidade Cobb-Douglas é assim. E as curvas de nível dela são assim, que são as minhas curvas de indiferença,
tem essa característica convexa. Beleza? Vamos então continuar. Agora que a gente já viu como é que plota a função utilidade, vamos plotar a restrição orçamentária. Ao invés de eu plotar a restrição orçamentária, eu vou plotar o quê? O plano de gastos total. Né? Ó, qual que é a minha restrição orçamentária? O que eu sei é que o que eu vou gastar com o bem 1 e o que eu vou gastar com o bem 2, né, o bem x e o bem y, tem que estar, vão dar um determinado valor, e a minha restrição é dada daquela forma. Né? Eu tenho que eu não posso gastar mais que, sei lá, 10 ou 50 reais, não sei. Eu tenho que determinar para isso os preços do bem y e do bem x. Eu que coloquei aqui, eu pus 2 e 3 da minha cabeça. Podia ter posto 7, 8, 9, 10, tanto faz. E aqui eu estou escrevendo o gasto total que o agente vai ter. Eu coloquei R porque eu pensei em renda, eu não sei, eu gosto de R, né? Então, eu coloquei R, eu quis chamar assim. Então vamos lá, ó. Vou executar essa seleção aqui, né? Então criei minhas variáveis P1 e P2. Agora eu vou criar minha variável R, que dá justamente o gasto total que eu tenho comprando o bem 1 e o bem 2. E agora eu vou plotar a função. Beleza? Vamos lá plotar o meu plano, que é o plano que vai me dar a restrição que eu vou ter que lidar. Então tá aqui. Beleza? Quanto mais eu consumo do bem 1 e do bem 2, mais eu vou gastar. Beleza? Então tá aqui, esse é meu plano. Tranquilo? Como que vai ser, né? Como que eu vou representar isso só num plano de x1 e x2? Bom, quando é num plano de x1 e x2, a gente sabe que isso vai ser uma reta com inclinação menos px sobre py. Beleza? Isso, né, supondo que o x é abscissa e o y é ordenado. Então, vamos ver, né? Eu vou pedir para colocar as curvas de nível para a gente ver isso aqui. Ó, vou pedir para colocar a curva de nível com o comando contour. Tá aqui. Beleza? Eu tenho curvas negativamente inclinadas, a inclinação deles, por acaso, é menos px sobre py. Se eu quiser colocar ambos no mesmo gráfico, como a gente fez na função utilidade para ilustrar, ó, tá aqui. Beleza? Tá aqui. Tem aqui o meu plano de gastos e aqui tem tem as minhas curvas, que no caso são retas, né, de restrição orçamentária. Então, o que vai determinar em qual delas eu estou é a minha renda. Né? Se eu estou numa situação que é o que o Nicholson, por exemplo, chama de I, eu tenho que gastar até um determinado nível. Então, geralmente as restrições são dadas com um menor, né, menor ou igual. Eu vou gastar até, eu tenho, sei lá, 60 reais. Então, o que vai determinar em qual dessas linhas eu estou vai ser justamente o quanto eu tenho disponível para gastar. O próximo passo, então, é colocar tudo junto, né? Vamos plotar a função utilidade e vamos plotar o nosso plano de gastos total aqui na mesma função. Ó, eu tenho agora Cobb Douglas e tenho o meu plano de gastos. O que eu vou encontrar, né, como ponto de máximo é justamente o ponto que eu, dentro da minha restrição orçamentária, é aquele ponto que maximiza a minha função utilidade, quer dizer, o máximo de utilidade que eu vou conseguir ter para um determinado nível de renda que eu tenho. Por enquanto eu não determinei esse nível, eu só estou ilustrando, beleza? Eu não estou achando esse ponto. A minha ideia com vocês é mostrar o que está acontecendo. Eu vou traçar as curvas de nível agora, desse gráfico que a gente acabou de ver. Eu vou até mostrar de novo. Está aqui o gráfico. Beleza? Esse é o gráfico. Eu vou traçar as curvas de nível desse gráfico e depois eu vou mostrar tudo junto. Beleza? Vamos lá. Venho aqui, executar seleção. Tá aqui. Essas são as curvas de nível daquele gráfico que a gente acabou de ver. Então eu tenho a minha Cobb Douglas, que foi o primeiro gráfico que a gente fez. Não, o primeiro gráfico de curvas de nível, depois o segundo gráfico de curvas de nível são minhas retas de gastos totais. Isso aqui representados no plano XY. E agora eu consigo ver justamente aquilo que a gente ilustra em microeconomia. Né? Se eu tiver mais renda, eu vou poder gastar mais. Beleza, o que vai determinar o quanto... porque lembra, depois eu escrevo isso no próximo vídeo, mas esse intercepto aqui, esse aqui é o bem y,
Isso aqui vai ser I, sendo isso seu total para gastar, né? I dividido por PY. Se eu continuo nessa reta aqui, isso aqui vai ser I dividido por PX. E a inclinação dessa reta vai ser, como eu falei, menos PX sobre PY. Beleza? Então eu estou aqui. Se eu aumento a minha renda, eu mudo de patamar aqui. Eu vou para outra restrição orçamentária. E quando eu mudo de restrição orçamentária, eu vou escolher outra combinação de bens 1 e 2, né? Ou X e Y, como eu chamei, em um nível que me deixa mais feliz, que me deixa em outra curva de indiferença, ou seja, me deixa num nível de utilidade mais alto. Beleza? Então tá, vamos traçar agora tudo junto, que é o que eu acho que talvez seja mais ilustrativo para vocês. Tá aqui. Eu coloquei aqui a minha curva de utilidade com a Douglas, o meu plano representando o gasto total que eu tenho com cada bem, com os dois bens, perdão, e aqui eu tenho as minhas curvas de indiferença e as minhas retas que representam a minha restrição orçamentária. Lembrando que para eu definir efetivamente em qual ponto eu estou de restrição, eu preciso saber a renda e eu não estou definindo isso nesse momento, beleza? Não, eu só estou realmente querendo mostrar para vocês o que está acontecendo, para relembrar aí o que significa otimização de uma forma gráfica, e o meu intuito também é mostrar como é que faz isso no MATLAB para vocês terem uma visão um pouquinho já mais computacional aí do que a gente vai fazer. Conforme o tempo vai passando, aí se eu puder dar mais exemplos no MATLAB, por enquanto que a gente está na parte teórica, né, eu não estou resolvendo nada aplicado, não estou nesse curso de Asset Pricing teórico na parte empírica, que eu espero conseguir dar também em algum momento da minha vida, aí a gente vai ver outras formas de fazer estimação e tudo mais no MATLAB. Beleza? Então, beleza, espero que tenha sido proveitoso. Eu vou deixar esse código, como eu falei, se não couber na descrição, eu vou deixar na página do curso. Valeu, vamos para o próximo vídeo, que é a teoria de preferências e utilidade ordinal e maximização.